Saúde. E aí, galera, vamos curtir e compartilhar esse vídeo aí, porque o YouTube tá bloqueando muito nosso canal. Um abração aí, força. Beijo, filho. Te amo, tchau. Explica que a sociedade moderna e a administração pública tinha se tornado uma coisa de uma complexidade tal que as revoluções populares se tornaram impossíveis. Então só era possível a revolução de cima. Isso praticamente anulou a diferença de marxismo e positivismo. Tá certo? Então, você vê que dentro da linhagem chamada filosofia analítica ou neopositivista, a maior parte dos adeptos dessa filosofia são também adeptos da ordem constitucional democrática. Porém, eles são por quê? Porque eles primeiro só acreditam, vamos dizer, na ciência experimental moderna. Então não acreditam, como diz, nos mitos históricos, tá? nas macroexplicações da história, como o marxismo. Quer dizer, o positivismo também, na sua origem, ele se baseia numa macroexplicação da história, que é a lei dos três estados, né? Que você passa por a humanidade passa por um estado teológico, em que ela acredita em mitos, depois por um estado metafísico, onde ela acredita nos grandes sistemas explicativos, e por fim ela termina na era positiva, né, onde só acredita na ciência experimental. Mas, embora ele próprio seja um mito histórico, a sua etapa final é a anulação de todos os mitos históricos, porque se você só acredita em ciência experimental, você não acredita mais em grandes explicações do conjunto do movimento histórico, você só acredita nos fatos atomísticos, por assim dizer, comprovados. Tá certo? Ao passo que o marxismo é, por excelência, vamos dizer, um mito macroexplicativo da história. Ele é uma tentativa de descrever o movimento inteiro da história, né, que vem desde a origem dos tempos até o coroamento messiânico da história, com a realização do reino universal da justiça sob o socialismo. Então, os herdeiros da escola analítica, do neopositivismo, eles rejeitam toda essa mitologia histórica e se apegam ao espírito das ciências experimentais, né? Aos fatos atomísticos, ao método científico, em suma. Então, num país como o Brasil, por exemplo, não há uma terceira via, não há uma terceira solução. Ou é uma coisa ou é outra. Tá certo? Na Europa, em função, vamos dizer, da herança filosófica já milenar, ainda continua existindo uma terceira alternativa. Tá certo? Você vê que no século XX você tem a fenomenologia, o existencialismo, né? E são, vamos dizer, é o que os ingleses chamam de filosofia continental, que não se enquadra, não é nem marxista e nem positivista. Quer dizer, é uma tentativa de prosseguir, né, a filosofia dentro da tradição propriamente europeia. Tá certo? Porém, o que acontece? Acontece que, na modernidade, esta herança filosófica ela entra em crise. Ela entra em crise, em parte, pela provocação que recebe do neopositivismo, ou seja, são as ciências invadindo o recinto das questões filosóficas e tentando e conseguindo, né, puxar para si o trato de certos problemas que antes eram filosóficos, que agora são submetidos ao método científico experimental. Por outro lado, o ataque do marxismo, que denuncia todas as filosofias anteriores como ideologias e como estratégias de dominação camufladas. E também, a terceira linha de ataque são os ataques internos, que surgem da própria evolução filosófica, como, por exemplo, Nietzsche, que analisa a história da filosofia sob o ponto de vista da psicologia pejorativa. Quer dizer, note bem que na antiguidade havia a escola cética pirrônica, que tentava desmoralizar todas as filosofias por meios lógicos, né? Ou seja, pegava suas teses e as reduzia ao absurdo, medida técnica da reductio ad absurdum, né? E acabava mostrando de algum modo que todas
as ideias se contradizem, todas as doutrinas se contradizem, e terminar tudo num nada. O ataque, nenhum dos três ataques modernos à filosofia é feito nesta base. Nem o ataque positivista, nem o ataque marxista, e nem o ataque nietzschiano, freudiano, etc. A estratégia de Nietzsche e Freud é psicológica. Ele não tenta impugnar as doutrinas mediante a demonstração da sua inconsistência lógica, da sua contradição lógica, mas mediante a exibição das suas raízes psicológicas doentias ou malignas, né? Na medida em que ele, por exemplo, a maneira como ele retrata Sócrates ou Jesus, ele retrata como se fossem verdadeiros pervertidos, né? Então, através desse ataque psicológico, do ataque científico positivista e do ataque marxista, então a filosofia entra evidentemente numa crise. E desta crise ela tenta sair a partir, vamos dizer, dos anos 20 e 30, a partir por meio de novos mitos messiânicos surgidos de dentro da própria filosofia, né? Então, se você analisa a obra de Georg Lukács, o filósofo marxista, o Lukács ele é um marxista, porém ele carrega dentro de si toda a tradição filosófica e muito, vamos dizer, da herança das correntes heréticas messiânicas. Então, infundindo um tom religioso, né? Um tom de mitologia religiosa no marxismo, que é a origem remota da teologia da libertação. Então, ele trabalha nessa linha, e o amigo dele, Ernst Bloch, também. Um outro que tenta, quer dizer, um esforço no sentido messiânico, que é o Heidegger. Quer dizer, o Heidegger vai descrever toda a história do pensamento como se fosse a história do esquecimento do ser, né? Então, aqueles que têm dentro de si, vamos dizer, a recordação do ser originário, eles vão destruir toda a tradição filosófica e inaugurar uma nova episteme completamente diferente, baseada na revelação direta do ser, tal como está trazida na linguagem. Mas só vale duas linguagens, o grego e o alemão. Então essas línguas, elas são as portadoras do ser que a tradição filosófica esqueceu. E um outro que trabalha também na mesma linha de uma revolta contra a tradição filosófica, mas que é também ao mesmo tempo uma revolta contra a ciência, contra a democracia, contra o iluminismo, etc., é o Wittgenstein, né? Então, esses três, eles são exemplos de tentativas desesperadas de salvar a filosofia por meio de uma injeção de messianismo, né? Que no fundo piora as coisas, porque vai transformar a filosofia em ideologia, seja ideologia comunista, seja ideologia nazista. Hoje nós sabemos que o comprometimento do Martin Heidegger com o nazismo foi muito mais profundo do que parecia à primeira vista, né? Num primeiro momento pareceu que era apenas um arranjo de ocasião que ele fez para conservar o seu cargo de reitor, mas hoje sabe que não só foi um apoio profundo, mas que toda a obra dele, no fundo, ela é uma tentativa de justificar o advento do Führer, né? Então, quer dizer, dentro desta situação onde você tem, por um lado, a revolução positivista e neopositivista, por outro lado, a revolução marxista, e dentro da própria herança filosófica ocidental, você tem esta autocrítica corrosiva, destrutiva, nietzschianos, freudianos, né, etc. O que sobra, o que representa a filosofia, no fim das contas, seria a tradição continental. Mas qual é a principal atividade dessa tradição continental? É a filosofia destruir-se a si mesma e provar que a autodestruição da filosofia, que a negação da filosofia é também uma atividade filosófica, ou seja, que não há instâncias fora a filosofia que possam julgar a filosofia e decretar o seu fim. Então, o fim da filosofia se torna um tema fundamental da própria filosofia, né?
Então, é natural que nesta situação acontecesse também um outro processo, que foi que a partir do fim da Segunda Guerra, onde você vê que essas tentativas desesperadas de salvar a filosofia por parte de Wittgenstein, Heidegger e outros terminaram muito mal, justamente no instante em que a filosofia está persuadida do seu próprio fim, é o momento em que a filosofia se torna uma atividade profissional universitária no mundo inteiro. É um processo que já havia começado no mundo anglo-saxônico, mas a partir do fim da Segunda Guerra, você vê que os filósofos públicos, filósofos que ou não eram professores universitários, né, ou que vinham de outras áreas, vinham da literatura, vinham das ciências, né, como Gaston Bachelard, por exemplo. Gaston Bachelard nunca estudou, nunca fez um curso de filosofia, nunca foi professor universitário de filosofia, ele vinha do campo das ciências naturais. Ou Karl Jaspers, que era um médico psiquiatra, né, e muitos outros. Esses tipos começam a desaparecer. É um livro que está, vamos dizer, é o processo que é descrito no livro do Russell Jacoby, é o fim dos intelectuais, eu esqueci, o ocaso dos intelectuais, uma coisa assim.